peraí, isso é IA? É verdade essa imagem ou é IA? Você deve ter notado que vem aparecendo mais questionamentos como esse na internet, né? E sabe quando você está em um chat para resolver um problema com um produto, não bate às vezes uma dúvida se é ser humano ou um bot lá do outro lado? Tudo isso está relacionado com uma hipótese chamada teoria da internet morta. E ela nasceu, na verdade, como uma teoria da conspiração, mas agora, especialistas dizem que ela de fato aponta para um problema bem real: a multiplicação dos conteúdos feitos por inteligência artificial. E o fato de que está cada vez mais difícil saber o que é real e o que não é. Eu sou o Zé Palito, repórter do canal Pingos de Dopamina, não fui criado por IA, sou de carne e osso, e explico nesse vídeo o que é essa possibilidade. A teoria da internet morta diz que a maior parte do conteúdo na web, como vídeo ou música, já é produzido por inteligência artificial. Ela diz que a maior parte do conteúdo na internet, como vídeo ou música, já é produzido por inteligência artificial. E até os comentários em posts já seriam dominados pelos robôs. Tudo isso representaria o começo da morte de uma internet feita por humanos. Essa ideia, como eu disse, nasceu em um fórum que é famoso por propagar a hipótese sem comprovação. Dizia, sem apresentar provas, que essa era a estratégia de um pequeno grupo de pessoas para dominar o mundo. Bom, teorias conspiratórias à parte, o que é fato comprovado é que, a partir do finalzinho de 2022, o mundo presenciou uma explosão de conteúdo sintético com a chegada de programas de IA como o ChatGPT e o Midjourney. Eu diria que a teoria, tirando o lado conspiratório de alguém lá querendo dominar o mundo, não acredito nisso, mas que tem sentido sim, porque os dados cada vez mais sintéticos estão fazendo parte do nosso dia a dia. Um relatório de segurança online divulgado neste ano afirma que a atividade dos robôs ultrapassou 50%. Inclusive, a maioria teria uso criminoso, tipo invadir sistemas ou tentar se passar como chatbot de uma empresa legítima para roubar informações. Esse número de mais de 50% é visto com ceticismo por alguns especialistas. Mas com modelos como o ChatGPT cada vez mais usados, a tendência é de mais automatização e mais robôs na internet. Com a IA generativa, você consegue gerar muito mais conteúdo do que antes, porque é fácil. Se é mais da metade ou não, é muito difícil saber. Eu acredito que seja uma parcela significativa, mas muito difícil de mensurar. Eu acho que tem muito chute, 30%, 50%, 70%, 80%, não sei. Tá, mas qual é a consequência de tudo isso, da IA se tornar a grande criadora de conteúdo daqui para frente? Bom, vamos pensar como os programas tipo o ChatGPT, o Gemini do Google, o DeepSeek chinês, elaboram uma resposta para as nossas perguntas. Eles vasculham tudo que já foi registrado na internet e, seguindo algoritmos de previsão, fornecem uma resposta coerente, pelo menos na maioria das vezes. Até pouco, grande parte desse conhecimento foi produzido por seres humanos. A questão é que esses programas de IA vão ser alimentados cada vez mais pela enxurrada de material sintético que está vendo também de inteligência artificial. E existe uma boa possibilidade de que esses modelos se tornem a principal fonte de conhecimento para a população mundial em um futuro breve. Isso vai, ao longo do tempo, fazer com que, depois de algumas gerações, os modelos sejam muito padronizados em termos de resposta, homogeneizados, e você perde aquele diferencial da criatividade humana. Ao mesmo tempo que tem esse perigo de um conhecimento cada vez mais homogêneo, alguns conteúdos de IA estão confundindo a nossa cabeça pelas formas bizarras a ponto da gente ficar completamente perdido sobre o significado delas. Em 2024, o Facebook foi inundado por comunidades que se dedicavam a postar imagens sintéticas de Jesus Cristo com corpo de camarão. Isso ganhou o nome de AI Slop. Traduzindo livremente, seria algo como lixo da inteligência artificial. Essas imagens surreais se espalham como praga na internet. E os posts chegavam a ter milhares de curtidas e comentários, a grande maioria deles com o texto muito parecido, o que sugeria que eles eram bots. Uma explicação foi de que essas páginas eram fazendas digitais. Elas postam esse conteúdo bizarro que chama a atenção nas timelines, os usuários clicam para tentar entender do que se trata e essas páginas faturam a monetização das redes sociais.
Outra hipótese é de que as imagens sejam só para atrair as pessoas e depois aplicar golpes. De um jeito ou de outro, fica uma pergunta. Essa proliferação do surreal e do bizarro gerado pela IA, além daquela dificuldade de saber se é robô ou humano que a gente já falou, vai provocar um apocalipse da verdade do significado? Como é que eu vou lidar com uma máquina, só porque ela é fluente, me engana pela fluência que ela tem sentimentos, tem essas coisas? Não tem. Agora, se a gente começar a caminhar nessa direção, isso começa a esvaziar o relacionamento humano. Eu acho isso muito, muito perigoso. Essa pesquisadora americana falou para mim que essa vai ser uma das principais questões da humanidade nos próximos anos. Antes você falava que tem que ver para crer. Hoje não tem mais sentido ver para crer, porque o que você vê não significa que seja verdade. E é cada vez mais difícil você saber que aquele vídeo, aquele filme que está sendo passado, é verdadeiro ou não. Mas olha uma coisa fundamental para essa discussão. O César Taurion diz que, em vez de evitar a inteligência artificial, as pessoas precisam entender como ela funciona. Porque senão tudo vai parecer um show de ilusionismo em que a gente fica espantado sem saber o que acabou de acontecer. E você, como pretende agir nessa época de mais IA e robôs no mundo virtual e real? Conta nos comentários pra gente. Bom, e com essa eu fico por aqui. E você, como pretende agir nessa época de mais IA e robôs no mundo virtual e real? Conta nos comentários. Obrigado pela audiência e até a próxima.